Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com o Carlos Cunha, um companheiro de longa jornada, né, Carlão? Nossa, há muitos anos, hein, Aguinaldo? Perdi até as contas. Perdi a conta. Bom, como é a primeira vez que a gente trabalha juntos, vamos ver se a gente consegue se acertar aqui fazendo um bom bate-bola, não é isso? Vamos lá. Será que vai dar certo? Carlos Cunha, grande parceiro, grande colega de trabalho. Nos conhecemos, acredito que desde 2009, por aí 2008 ou 2009, quando começamos já a fazer eventos em conjunto. O Carlos, grande mestre de cerimônias e professor de oratória. Nós vamos falar hoje a respeito dessa arte que é o cerimonial, né, Carlos? Exatamente, Aguinaldo. Você tocou num termo muito interessante da questão do mestre de cerimônias. Hoje em dia, o mestre de cerimônias, ele praticamente personifica o evento e dá a cara do evento exatamente com a melhor condução. Isso é bastante interessante, a gente vai conversar muito sobre isso. Então, o mestre de cerimônias é aquele sujeito que faz a abertura, que passa a palavra de um para o outro, é isso? Me fala um pouco mais sobre essa figura tão presente nos eventos. O papel do mestre de cerimônias, Aguinaldo, como o próprio nome diz, é conduzir o evento da melhor forma. Porque muitas vezes as empresas montam determinados roteiros, só que se não for um profissional gabaritado nesta área, ele não consegue costurar o evento. E todo evento é um organismo vivo, é muito dinâmico e acontece muita coisa. E o papel do mestre de cerimônias é simplesmente olhar a plateia, olhar o evento, entender a empresa e praticamente fazer a ponte entre todos esses fatores para que o evento, mesmo com vários imprevistos, pareça que foi ensaiado e não deu erro nenhum. O papel do mestre de cerimônias, na verdade, é costurar ali as pontas que sempre ficam soltas no evento. É muito comum, por exemplo, eu ser convidado para eventos que é uma única palestra. E às vezes o próprio contratante, o próprio diretor de RH, quem me contratou, vai lá, me apresenta, eu faço a palestra, vou embora, está tudo certo. Mas quando há mais de um convidado, mais de um palestrante, mais de uma atração, me parece que se não houver esse trabalho que nós estamos nos referindo hoje do mestre de cerimônias, me parece que fica um Lego sem encaixe, não é isso? Exatamente, você citou uma palavra muito interessante, é o Lego sem encaixe. E qual o papel do mestre de cerimônias? É fazer com que esses blocos, porque geralmente, como você citou o evento de palestrante, cada um muitas vezes ali vai falar um assunto diferente, principalmente quando tem algum seminário, quando tem algum fórum. E o papel do mestre de cerimônias é exatamente criar uma ponte, criar uma conexão entre esses assuntos para que o público que está ali sentado, que está olhando o evento, consiga enxergar o evento como uma coisa só. E como é que se prepara? Como é que o mestre de cerimônia se prepara para um evento longo? Por exemplo, um evento de um dia todo, onde você chega a ter de 6, 8, ou às vezes alguns eventos aí que são mais de pílulas mais curtas, chega a ter 12 atrações num único dia. Como é que se prepara para isso? A questão são os bastidores. O bom mestre de cerimônias, Aguinaldo, ele não tem medo de perguntar e nem de conversar com a organização do evento. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é, a partir do momento em que ele foi cotado e foi contratado, é entender o que a empresa está precisando daquele determinado tipo de evento. O que a empresa espera com aquele evento. Aí, a partir desse momento, ele conversa com os organizadores, dá uma força também, como é o meu caso, dá uma força no roteiro e costura isso de uma forma com que as pessoas consigam realmente entender o começo, o meio e o fim do evento. Então, o que acontece? Ele tem que participar organicamente da organização para que tudo saia contento. Então, você ajuda no roteiro. Me fala mais sobre isso. Eu achei que você simplesmente chegasse lá e já tivesse um roteiro e você simplesmente desenvolve, não é isso? Eu costumo dizer assim, Aguinaldo, sabe para que serve um roteiro num evento? Para ser rabiscado. Porque muitas vezes o idealizador do evento pensa uma coisa, mas quando o evento começa a rolar, começam a acontecer coisas diferentes. Então, o papel do mestre de cerimônias, nesse caso,
como eu tenho sempre as empresas que me contratam, eu coloco esse bônus. Eu falo assim, viu? Porque como eu tenho aquela visão holística da coisa, eu consigo detectar muitas vezes no roteiro alguns gaps que a empresa ou o organizador do evento não conseguiu ter. Então, através disso, eu consigo ir costurando esse evento, essa palavra vai fazer parte do nosso programa hoje, costurar. Eu consigo fazer a conexão dessas pontas de forma que esse roteiro seja condizente com exatamente o objetivo da empresa. Mas é um trabalho pesado de bastidor, que você tem que entender o evento e saber para onde você vai levar o evento. Carlos, eu faço palestras profissionalmente faz 10 anos. Treinamento, eu aprendi a dar treinamento nos anos 90, então tem 30 anos aí, ou mais, né? Já passou de 30 anos. E acredito que um dos maiores desafios que eu tenho é quando eventualmente eu preciso atuar como mestre de cerimônias, porque já houve a situação, eu não sou uma pessoa que me divulgo, não tenho no meu site, não me vendo como mestre de cerimônias e digo até que não sei fazer. Mas já houve casos em que foi necessário. E vou dizer para você que é muito mais difícil para mim trabalhar nessa costuração, se é que existe essa palavra, do que fazer uma palestra completa de 1 hora, um treinamento de 8. Existem técnicas para você trabalhar como mestre de cerimônias que facilitam esse desenvolvimento do roteiro? Sem dúvida, Aguinaldo. Você citou, eu vou traçar um paralelo entre o mestre de cerimônias e o palestrante. Hoje em dia também, o que acontece? Quando se trata de evento corporativo, muitas vezes a pessoa fala assim, pô, eu gostei da palestra desse cara. E ele não precisa necessariamente fazer parte de um determinado métier. De repente a pessoa olha para você e fala assim, viu, ele tem condições de ser o mestre de cerimônias do meu evento e tem condições de ser o host do meu evento. Só que o mestre de cerimônias, ele tem todo aquele preparo de entender o evento. E muitas vezes a pessoa, o palestrante, ele está mais focado para a área de palestras. Ou seja, ele quer ensinar, ele quer colocar realmente aquilo que ele está pensando. Já a técnica para o mestre de cerimônias acaba sendo diferente, porque ele tem que entender de protocolo. E muitas vezes o evento tem bandeira, muitas vezes o evento tem alguma autoridade política. Então, o que acontece? Existe todo um protocolo, inclusive com lei federal, com Constituição, que regulamenta o papel do mestre de cerimônias e cria também todo um protocolo. Então, a pessoa tem que saber ordem de entrada, ordem de saída, a manutenção do evento e como se encerra o evento. Então, é todo um passo a passo totalmente criterioso com relação a isso. Um rito. É um rito, é um ritual, exatamente isso, um ritual. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho, porque eu quero falar um pouco mais a respeito desse ritual no segundo bloco, porque me vieram alguns pensamentos na cabeça e com certeza eu quero tirar essas dúvidas com você. Vai ser interessante para o nosso público, mas para mim também. Enquanto isso, vamos conhecer a dica de segurança de hoje do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o golpe do CNPJ em sites de compras. O site parece verdadeiro, mas é uma armadilha. O golpe do CNPJ falso está cada vez mais comum na internet. Criminosos usam dados reais das empresas confiáveis para criar sites falsos de e-commerce, com aparência profissional e preços atrativos. A vítima acredita estar comprando realmente uma loja legítima, mas na verdade está caindo em uma fraude e aqui vão algumas dicas para a sua proteção. Verifique o CNPJ no site da Receita Federal, bastando para isso acessar www.gov.br/Receita Federal e confirmar se o CNPJ é verdadeiro e se está vinculado ao site onde você pretende comprar. Normalmente, tais sites têm nomes bastante similares com os verdadeiros, com algumas pequenas distorções quase imperceptíveis. Desconfie sempre de preços muito baixos do mercado e de digitação de dados em excesso que nada tem a ver com a referida compra. Compre apenas por canais verificados e oficiais, sempre desconfiando de promoções milagrosas. Atenção especial em sites em nomes parecidos com marcas conhecidas e domínios suspeitos.
atenção ao boleto bancário, validando os dados do beneficiário com a empresa antes de pagar. Golpistas frequentemente falsificam boletos para desviar o dinheiro da compra. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com o Carlos Cunha. Carlos Cunha, que é meu amigo aí de pelo menos 15, 20 anos aí de amizade e de coleguismo em termos profissionais também, né? E eu já te vi em algumas situações que eu falei, botaram ele numa saia justa, né? E eu vi você navegar por isso com muita facilidade. Então, quando você fala a respeito dessas questões de legislação do mestre de cerimônias, como, por exemplo, bandeira, hino nacional, é isso que você quer dizer? Exato. Conta um pouco algumas situações aí. Essa questão de se seguir determinados protocolos, isso é tudo baseado em Constituição, Aguinaldo. Então, você tem tanto ordem de bandeira, de que lado que fica uma bandeira, do lado direito ou do lado esquerdo. Quais são as ordens que eu vou colocar uma autoridade no meu evento? Qual a ordem de precedência? Então, o que acontece? O mestre de cerimônias, que é profissional, ele sabe fazer toda essa identificação de colocação de bandeira, a bandeira está sob o ponto de vista de quem? A autoridade, será que eu tenho uma autoridade que fala na frente da outra? Então, isso, o mestre de cerimônias, sabendo, ele tem competência para atuar ali junto com o cerimonialista para fazer todo o roteiro e para fazer toda a organização do evento, para dar um determinado dinamismo também. Por exemplo, o hino nacional, se ele é cantado duas partes, se ele não é cantado uma parte só. Isso, muitas vezes, você chega num evento corporativo e não tem um cerimonialista, tem só um organizador, tem uma pessoa que trabalhou muito por aquele evento, mas ela não é uma cerimonialista. Você acaba ligando esses pontos também. Exatamente, porque muitas vezes a boa condução do evento vai muito além do que para aquilo que você foi contratado. Tá. Então, dentro da minha expertise, eu sempre costumo colocar de bônus essa minha experiência. Porque eu já trabalhei em rádio, Aguinaldo. Eu comecei em rádio, fiz rádio em Campinas, fiz rádio aqui em Jundiaí, fiz rádio em Itatiba, sou locutor de campanhas publicitárias. Então, tudo isso foi me dando um determinado arcabouço. Para quê? Quando eu vou fazer a apresentação de evento, eu coloco todas essas técnicas. Você foi assessor de imprensa também, né? Também eu trabalhei em assessoria de imprensa para órgãos públicos. Então, eu sei toda essa questão de protocolo. Quando se deve falar muito, quando se deve falar pouco, quando você tem que preencher um determinado vazio que o evento está acontecendo. Eu costumo colocar assim, aquele evento que dá barriga, sabe? Então, quando geralmente você chama um determinado fulano e você acha que o fulano está ali na frente, não, ele está lá conversando com outro fulaninho lá atrás, numa plateia de 500, 600 pessoas. Então você olha, você não vai simplesmente chamar a pessoa, por exemplo, e ficar esperando lá e todo mundo assim, com aquele branco. Então o que acontece? Ao invés de... Isso, Aguinaldo, não é questão de encher linguiça, é questão de você preencher o tempo, de também ir aumentando o currículo da pessoa, apresentando o evento, contando curiosidades, né? Eu acho interessante que eu já vi você fazendo, você apresentar a pessoa e haver essa demora e você começar a contar coisas daquela pessoa, parecia até o Luiz Carlos Júnior no futebol, lá que ele diz assim, fulano de tal nasceu em Xerém,
Exato. Só faltava isso, né? Então, exato, mas muitas vezes o papel do mestre de cerimônias também é conhecer alguns personagens que estão ali. E outra, não é aquela questão de simplesmente você ficar dourando a pílula, aquela questão, é simplesmente você dar um determinado valor para a pessoa e você deixar aquela pessoa conectada com a plateia também. E isso é muito interessante fazer. Carlos, mas muito interessante isso tudo. A gente ver que você sabe, que você ou um mestre de cerimônias profissional, né, sabe lidar com situações que muitas vezes nem todos nós sabemos. Por exemplo, você precisa apresentar uma pessoa com alguma deficiência, um cadeirante, uma pessoa que tem uma dificuldade de deslocamento, né? Já vi mestre de cerimônias descer do palco para auxiliar uma senhora a subir 3 degraus. Ele ficou extremamente elegante da parte dele. Então, quer dizer, essa sensibilidade faz parte da profissão. Principalmente, porque eu costumo dizer, Aguinaldo, que o mestre de cerimônias é a conexão do evento. E outra, ele não tem só que conectar os assuntos do evento, ele tem que conectar a plateia ao evento. Essa atitude que você falou do mestre de cerimônias que você presenciou, de ter auxiliado uma senhora a subir e também a descer no palco, é de uma sensibilidade tal que merece mesmo ser... Você percebeu que você nunca mais vai esquecer isso. É uma fineza, né? Exatamente, é uma fineza. E outra, sabe, hoje em dia você tem também aquela questão dos deficientes visuais, daquelas pessoas. Então, hoje, eu costumo, quando eu estou me apresentando, converso com o organizador do evento e tenho o costume também de me apresentar para as pessoas. Eu faço aquela audiodescrição para que a pessoa que está ali na plateia saiba onde eu estou e como eu sou. Isso é muito interessante. E outra, Aguinaldo, você sabia que quando a gente está fazendo uma audiodescrição, independente daquela questão de ter microfone ou não, é bem interessante que você faça sem áudio, porque as pessoas que têm deficiência visual, elas se baseiam muito pela audição. Então, a partir do momento em que você tira o seu microfone e se posiciona no palco, automaticamente as pessoas já se viram para aquela direção, elas já sabem que até o final do evento, as pessoas vão começar a se interagir naquele tipo de canal. Tá. O que você quer dizer, então, Carlos, é que você tira o seu microfone para fazer com que aquele deficiente visual, ele perceba a voz saindo da sua boca, né, de onde você está, e não dos alto-falantes que ficam espalhados pelo evento, é isso? Exatamente, porque a partir do momento em que você se apresenta, você faz aquela sua audiodescrição sem utilizar nenhum tipo de amplificação de som, eles automaticamente já se direcionam para um ponto do palco onde até o final do evento vão acontecer todas as atrações. Isso é muito interessante, Aguinaldo, porque aquilo que a gente falou no começo, o papel do mestre de cerimônias tem que não só conectar o evento, ele tem que conectar pessoas. E quando a gente trabalha realmente pensando na pessoa de uma maneira inclusiva, é emocionante. Tanto é que isso marca, que você até citou aqui, do mestre de cerimônias que certa vez ajudou uma senhora a subir e a descer do palco. Carlos, mais um intervalinho aqui que a gente vai ter e voltamos depois para explorar um pouquinho mais esse trabalho que o Carlos Cunha faz com tanta habilidade, que é o mestre de cerimônias. Enquanto isso, a gente vê o comercial da Polix. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando com Carlos Cunha, ele que é locutor, que é professor de oratória e um dos grandes mestres de cerimônias, não só aqui da nossa região, como com trabalhos em todo o Brasil.
Mas o interessante é, o Carlos ele já teve experiência de cerimoniar, é assim que se fala, cerimoniar? Pode ser, né? Isso. Até presidentes da República, Sim. né? Você já fez presidente da República, mas uma coisa que a gente falava aqui nos bastidores é que o mestre de cerimônias ele está o tempo inteiro prestando atenção no evento, porque eventualmente pode acontecer algum erro e o seu papel é consertar, é isso? Exato, Aguinaldo. Você consegue dar exemplos? Essa questão que você falou, Aguinaldo, de mestre de cerimônias, é bastante interessante a gente ressaltar, porque o papel do mestre de cerimônias é fazer com que o público não perceba determinadas gafes que podem acontecer em determinado tipo de evento. E o que acontece? Muitas vezes você chama um entrevistado e o que acontece? Não necessariamente o entrevistado, mas a pessoa que vai fazer o uso da palavra, e por uma questão de falha de protocolo, aquela pessoa está sendo representada por outra. Sim. E qual que é o papel do mestre de cerimônias? Elegantemente olhar e falar assim, olha, temos uma retificação a fazer. Nessa ocasião, o secretário tal está sendo representado pela pessoa tal. Sim. Então, você coloca o currículo da pessoa que está apresentando e, enquanto isso, ele chega e faz a palavra ali na boa e o povo não entregou, não consegue perceber na hora de falar assim, nossa, erraram o nome da pessoa. Isso, Aguinaldo, não acontece geralmente quando é evento para a Presidência da República. Eu tive a oportunidade de fazer um evento para a Presidência da República já em Americana e o que acontece ali, a equipe de cerimonial que trabalha junto com o mestre de cerimônias é fenomenal. Para você ter ideia, você tem um técnico de som que é dedicado a você, você tem um palanque, um púlpito que é dedicado para você, que é o mestre de cerimônias, e um microfone exclusivo. Tanto é que as autoridades que vão falar, elas falam de um lado do palco e o mestre de cerimônias fala do outro lado do palco. Então, aconteceu alguma movimentação ali que trocou algum personagem, o adjunto lá do cerimonial já chega, simplesmente tira a lauda da sua mão, coloca uma novinha, corrigidinha e você... Ou seja, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. O caso é que muitas vezes convidados faltam, tá aquela correria enorme na meia hora que antecede o início do evento, porque as pessoas deixaram de fazer alguma coisa que deveria fazer, e aí troca-se a autoridade que vai subir no palco e o mestre de cerimônias não foi avisado. Então, quer dizer, o trabalho do mestre de cerimônias deveria ser lá em cima do palco, mas às vezes ele tem que olhar para tudo, né? Tem que olhar para tudo. É um trabalho que exige conexão e outra, atenção direta, atenção contínua. E agora, vou dar a minha posição para você. Eu vejo que é uma profissão fundamental, assim como é o técnico de som, assim como é a iluminação, o mestre de cerimônias tanto quanto. Até tem um colega nosso de profissão, Maurício Lousada, que eu aprendi com ele, que eu sempre concluo uma palestra agradecendo as pessoas que trabalharam naquele evento e que nem sempre subiram no palco. O mestre de cerimônias sobe no palco, mas você tem toda a organização, porque Sim. Normalmente um evento é um sucesso também em função de todas essas pessoas, né? E só quem sai aplaudido é o palestrante. Mas a gente precisa valorizar também todos aqueles adjuntos tão importantes quanto, mas às vezes que resolvem a situação e que permitem com que o palestrante saia aplaudido. Então, em nome de todos esses, eu já te parabenizo. Quero também parabenizar aqui o trabalho do Gustavo, do Jobert, que estão aqui como nossa equipe de apoio, ok? E de todos os demais que vão trabalhar depois também para que o programa vá ao ar. E muito obrigado, Carlos Cunha, por estar aqui no Café Corporativo. Não sei nem quantas vezes você já esteve, mas mais uma. Muito obrigado, eu agradeço também a equipe, até a questão de valorizar o pessoal dos bastidores, eu costumo fazer isso. Eu falo assim, todo bom mestre de cerimônias aprende primeiramente a cumprimentar o técnico de som. Até eu brinco com ele e falo, é você que vai deixar minha voz bonita hoje? Então, isso daí ajuda a quebrar aquele gelo e a pessoa
automaticamente começa a trabalhar para você ali, para tudo dar certo. E eu costumo dizer também, Aguinaldo, rapidinho aqui, que o bom mestre de cerimônias, por incrível que pareça, é aquele personagem que não aparece mesmo. Então, se você não é citado no final do evento, é sinal que o evento correu bem. E esse é o papel do mestre de cerimônias, é aparecer cuidando de todos os bastidores. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Obrigado. O Café Corporativo fica por aqui, volta na próxima semana com mais um episódio. Enquanto isso, você fica com a gente também, tanto nas reprises aqui no canal 25, quanto também no nosso youtube.com/Café Corporativo, com todo esse acervo, com mais de 400 programas, que afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.